Salve, salve, torcedor tricolor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Fluminense News. Hoje, terça-feira, 26/5, tivemos o sorteio da Copa do Brasil. Exatamente, vamos pegar o Vasco da Gama, mais uma vez Fluminense e Vasco. Na última Copa do Brasil, fomos eliminados por ele na semifinal e agora temos a chance de ter essa revanche. Esse confronto só deve acontecer lá para agosto, né? Já tem as datas aqui, mas ainda não são 100% certas. O primeiro jogo é mando do Vasco. Deve acontecer no Maracanã, mais uma vez, né? Os dois jogos devem ser no Maracanã, mas o jogo está marcado para o dia 2/8, né? É um domingo, se eu não me engano. E o outro jogo, que é o Mando Fluminense, está marcado para o dia 5/8, que é uma quarta-feira. Então vai ser vai ser domingo e quarta, jogos seguidos. Esses jogos no dia 2 e dia 5, né? Essas são as datas que a CBF colocou ali, mas pode ser que mude, né? E amanhã temos um jogo decisivo, dia 27/5, contra o Deportivo Laguaira no Maracanã. O Fluminense precisa ganhar e precisa que o Bolívar não ganhe para a gente poder se classificar para as oitavas da Libertadores e terminar o ano, terminar essa parada para a Copa do Mundo mais confortável, né? Classificado para as oitavas da Copa do Brasil, classificado para as oitavas da Libertadores, entre os 4 primeiros ali no Brasileirão, que acho que a gente vai se manter, por mais que a gente esteja fazendo força para sair dessa colocação, acho que a gente vai se manter. Então esse vai ser o videozinho de hoje, espero que goste, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse confronto contra o Vasco. Bora pro vídeo. Clássico carioca para pegar fogo, Fluminense e Vasco, Corinthians e Internacional, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, confronto de rubro-negros. Juventude, que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil contra o Galo. O Santos vai pegar o Remo. A Chapecoense enfrenta o Cruzeiro. E o Palmeiras ficou com o Fortaleza, que hoje está na Série B. E tá bem na Série B, viu? Tá um dos primeiros, perigoso. Nunca é fácil jogar no Ceará, mas o Palmeiras, na teoria, tem que ser favorito, não é? Com certeza. Aqui, de confrontos tradicionais, temos vários. Mas esse Corinthians e Inter, Ronaldão... O programa vai pegar fogo, bebida, porque você disse tudo. No Campeonato Brasileiro, o Inter veio na casa do Corinthians e venceu 1-0. Gol do Bernabé, que você falou que era Avenida Bernabé, né? Não, eu falei que era Arena Bernabé. Arena Bernabé. Aí você tá querendo demais. Você tá querendo um satélite só pra você. Não, peraí. E agora vai ter esse confronto. E eu espero muita coisa boa, viu, bebida? E eu também, pro meu lado. Você quer apostar? Não. Não pode apostar. Eu não posso mais apostar com você, que eu ganhei todas as apostas até hoje. Eu também não quero apostar com você, porque você... É massacre. Quando o assunto é aposta, eu massacro. Eu vou apostar com o seu irmão, então, dessa vez. Tá bom. Agora, Edu, Palmeiras e Fortaleza, eu acho o confronto mais desequilibrado na teoria. Na teoria. Tem a Chapecoense também que tá aí com o Cruzeiro, Mas são dois times de Série A. Mas se você pegar São Paulo, eu não vi o São Paulo. Mas o último jogo agora no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, por pouco, não... Não, mas falando do Fortaleza, o Palmeiras já enfrentou algumas vezes já o Fortaleza na Copa do Brasil, alguns anos atrás também, 2 ou 3 vezes, assim. É um jogo onde que o Palmeiras é favorito, sim, Renato, pelo investimento, por tudo, é líder do Campeonato Brasileiro também. Mas a gente sabe que em mata-mata isso iguala muito, de repente, o primeiro resultado, você não fazer bem na sua casa e complica para o segundo jogo. Cicinho, temos um clássico carioca, o Fluminense e Vasco da Gama, e as ausências sentidas de Flamengo e São Paulo. Esse é o grupo forte. Exatamente, poderia ser um dos confrontos aí para ficar mais impactante, né, essa Copa do Brasil. Confronto do Porque sem São Paulo e Flamengo acaba a graça. Se bem que São Paulo sempre foi acostumado a jogar Libertadores, por isso que não se preocupava com Copa do Brasil. Tá na Libertadores, falando desse clássico, falando desse clássico aí, jogão. As duas equipes não vivem lá seu melhor momento, principalmente o Vasco, né? Mas o Fluminense é mais equipe, só que o Vasco é essa equipe que também consegue surpreender, né? A temporada passada chegou aí na final contra o Corinthians, então é uma equipe que não dá. Eu gosto muito desse jogo aí. E o outro também que pra mim é uma surpresa, que é totalmente assim, 50-50, é Vitória e Atlético Paranaense, duas equipes que vêm surpreendendo no Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora quem vai decidir a primeira em casa, a segunda fora. Isso a gente não tem ainda, mas vamos falar já já. Sul-Americana é o assunto. O Grêmio, se vencer o Montevidéu City Torque... Sem dúvida, independentemente do que aconteça, você está falando de um clássico dessa grandeza, ainda mais com esse histórico recente da semifinal da edição passada. Acho que Corinthians e Inter é um jogo também bem interessante. Pra mim, os dois melhores jogos aí. Eu acho que são os que mais...
ali acabam tendo uma atratividade maior, mas sem dúvida Fluminense e Vasco principal. A questão é duelo de rubro-negros também, né? Vitória e Atlético Paranaense. Também é legal. É o momento do Vasco, né, Breiler? Chega meio que assim, já tá poupando na Sul-Americana. Mas no Brasileirão também não tá bem. Como chega pra Copa do Brasil? Mas pode ser que os dois times cheguem em crise para esse jogo, porque o Fluminense também está muito pressionado. Jogos serão em agosto. Pois é, falta muito tempo ainda, tem a parada da Copa, mas se os dois times, o Fluminense não consegue classificação na Libertadores, o Vasco, que ainda tem possibilidade de não se classificar na Sul-Americana, vai ser turbulência, a gente nem sabe se terão os mesmos treinadores até lá, né? Pela forma como funciona no futebol brasileiro. Repetem a semifinal do ano passado, né? Fluminense e Vasco fizeram a semifinal, o Vasco acaba passando, mas numa outra realidade. Já era o Zubeldia ali, consertando o Fluminense. O Fluminense jogava outro futebol. E era o Vasco do Fernando Diniz. E o Vasco consegue avançar para a final, mas um Vasco que ainda tinha Verratti, ainda tinha Rayan, Felipe Coutinho. Então mudou muita coisa no Vasco, inclusive o treinador. Saiu o Diniz, entrou o Renato Gaúcho, que hoje está muito pressionado, mas tende a ser, não só por ser clássico, né? Mas um confronto equilibrado até pelo momento ruim e de crise das duas equipes. Vamos falar do segundo confronto que André Donk elegeu, Breiler. Corinthians e Inter, também um baita jogo. É o atual campeão, né, o Corinthians, e o Inter precisando também, assim como o Vasco, assim como o Fluminense, precisando se provar um pouco mais, né? Um jogo legal, né? O Inter ainda muito inconsistente sob o comando do Pesolano. Pesolano até conseguiu, em determinados momentos, dar sinais de que o time poderia melhorar, mas falta justamente essa regularidade. Quem sabe, com a parada na Copa, ele não consiga dar essa sustância para o time. E já do lado do Fernando Diniz, a oportunidade de chegar em mais uma final, agora, né? Com o time que o derrotou na temporada passada e um time que tem sido, pelo menos, mais seguro defensivamente. Contra o Galo mostrou isso. Não tomou gols e isso foi fundamental para conseguir a vitória. Lembrando que o mando ainda será sorteado, nós temos apenas os confrontos, não sabemos quem será mandante primeiro, quem será visitante depois, saberemos em breve, mas é o chaveamento seguinte, também, né, Johnny? O chaveamento só sai depois também. Inclusive, eu vou pedir para a nossa querida produção, por favor, colocar novamente a tela dos confrontos, porque eu quero botar o André Donk aqui numa enrascada. Opa! Meu amigo, qual vai ser Sempre tem. Qual vai ser a zebra? Ou aonde ela pode aparecer? É num Santos e Remo? É num Cruzeiro e Chapecoense? Onde você imagina que pode o time com menos moral pode aprontar? É um Palmeiras e Fortaleza, time de Série B do Carpini, que agora parece estar entrando nos trilhos, apesar da derrota recente para o Ceará. Venceu no fim de semana por 3-0 Londrina. A zebra é alvinegra, né? Listradinha ali. A zebra que... mas ali tem um potencial de zebra. Tá sem treinador. E assim, a gente mas já tem um teve potencial de zebra em Juventude e Galo, hein? De repente... Juventude eliminou o São Paulo. O Galo ainda oscilando um tanto. Mas, assim, é que a gente já teve muitas zebras nessa O Vitória estar aí é uma zebra. O Vitória tirar o Flamengo, acho que dá pra considerar como surpresa. O Juventude tirar o São Paulo. O próprio Remo acaba eliminando o Bahia por todo o investimento. Verdade. Acho que são alguns placares surpreendentes. Eu ainda tenho muita ressalva, né? Porque o Palmeiras sempre muito consistente, o Cruzeiro até dá uma arrancada no Campeonato Brasileiro, mas difícil imaginar que vai lutar pelo título, então deve ser um Cruzeiro extremamente forte nas competições de mata-mata. Então, assim, eu tenho um pouco vou me colocar ressalva. Em risco aqui. Espero que não cortem isso nas redes sociais, senão eu vou apanhar pra caramba. Por favor, fale com ênfase. O Santos me preocupa. O Santos me preocupa. Eu estive na Vila Belmiro, na Sul-Americana, abrindo 2-0, depois jogando muito mal no segundo tempo, tomando empate. É um time com um elenco muito enxuto, quando não tem um Neymar para jogar, quando não tem um Roleiser, que sentiu também na Sul-Americana, complica. Então, não posso cravar que o Remo vai se classificar. Mas eu acho que vai ser uma parada duríssima, pau a pau, velho. É que tem um jogão. Até pela instabilidade do Santos, então acho que é uma... Se tiver que apontar acho que é um caminho para ir, porque... Pela força que tem Palmeiras, o Cruzeiro, eu ficaria surpreso se acabassem sendo eliminados. E lembrando que tem muita coisa que vai mudar, né? Em todos os times. Agosto, né, irmão? Em relação, por exemplo, até o Corinthians, com todas as possibilidades de saída, futuro de Memphis.
Hoje Yuri, o Corinthians, na Itália. Exato. Hoje o Corinthians seria favorito contra o Inter pelo momento que vive. Talvez. Mas pode ser que esse cenário acabe ficando mais equilibrado de repente pelo que aconteça na janela de transferência. Então acho que tem muitas coisas que podem acabar impactando. Então é isso, torcida tricolor, uma terça-feira bem agitada aqui para nós, né? Sorteio da Copa do Brasil, mais um clássico. Dessa vez espero que esse elenco consiga, em jogo decisivo, se mostrar que é um elenco que pode ganhar os jogos decisivos, né? Porque a gente só tem perdido jogos decisivos, foi assim contra o Vasco, na Libertadores, né? Contra o Vasco no ano passado, a Copa do Brasil no ano passado, era esse elenco, esse treinador, que é um freguês do Vasco, né? Mas esse jogo só acontece lá para agosto, depois da Copa do Mundo, então vamos torcer aí para que o trabalho do Zubeldia melhore, ou que se não melhorar, que venha outro treinador que possa fazer um melhor trabalho. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal que isso ajuda bastante, deixa aqui um comentário também e até o próximo vídeo.